Vamos então iniciar hoje a correção da nossa avaliação, né? A parte das derivadas, né? Na questão, na primeira derivada tinha essa função e eu pedia a derivada parcial em relação a x, né? Então, quem seria, né, a derrom de f e derrom de x, né? Eu queria em relação a x. Então, as demais variáveis são constantes. Derivada de x ao quadrado, 2x. O y é constante, então 2xy ao cubo. Z ao cubo é constante, então vai continuar z ao cubo. Derivada de seno, cosseno. Então, cosseno de x. Acabou. Essa foi uma das mais simples que nós tivemos trabalhando aí. Na questão número 2, f de x, y, z é y vezes e elevado a z vezes seno de x, eu quero a derivada parcial em relação a z. Ora, z pertence à função seno. E z também tem em e. Então, você quer a derivada do produto, né? Então, esse é um ponto que eu não posso esquecer disso. Então, z em relação a z, né? Derrom de f, derrom de z. É derivada do produto. Derivada da primeira, né? Ali o y é uma constante, então vai repetir e elevado a z, é elevado a z mesmo, então y é elevado a z. Vou repetir a segunda função, seno de xz. Vou somar, vou repetir a primeira parte da função, y é elevado a z, vezes derivada de seno de u, cosseno de u, vezes a derivada de u, derivada de xz. Derivada de z é 1, mas o x é constante, então vezes x. Então, o que nós podemos fazer para melhorar essa visualização? Ó, y é elevado a z vezes seno de xz mais xy é elevado a z vezes cosseno de xz. Pronto, terminamos aí a segunda derivada proposta. Vamos aí para a questão número 3. Bom, questão número 3 é a função de f de x, y, z é igual a raiz quadrada de seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de z. Eu quero a derivada parcial de z. Ora, se eu fosse pensar que isso tudo, né, vamos pensar que... vamos brincar aqui. Vamos simplesmente pensar que é isso aqui. Ó. Isso tudo aqui é u. Né? Se fosse f de u fosse raiz quadrada de u, bastava lembrar o seguinte. É u elevado ao meio. Ora, quem é a derivada disso aqui? É 1 meio vezes, ó, 1 meio menos 1, menos 1 meio. Então, menos 1 meio. Só que aí vem a regra da cadeia, né? A derivada interna. Né? E isso aqui, né, esse menos 1 meio, isso é inversão de base. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2u. Né? No caso aqui, elevado a meio. 1 sobre 2 vezes
U'. Então, quem é Derrom de F, Derrom de Z? Né? Então, ó, vai ficar embaixo U elevado a meia raiz quadrada de U. Então, 2 vezes, ó, seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de z. Isso tudo dentro de uma raiz. Então, vou ter que dar uma puxadinha aqui, ó. Bom, vamos fazer isso aqui direto. 1 vezes qualquer coisa, não adianta, né? Vai ficar aquela qualquer coisa. Derivada de z. Derivada de seno ao quadrado de x, isso aqui é constante. É z que eu quero, dá zero. É y, dá zero. Então, é seno ao quadrado de z. Olha, derivada de seno ao quadrado, pensa bem, se fosse u ao quadrado, então, né, a derivada seria 2u. Opa, perdão, escrevi 2y, né? Seria 2u, tá? A derivada. Então, seria 2 vezes seno ao quadrado de z, vezes a derivada de u, né? Porque eu não posso esquecer que esse u aqui também é a mesma situação, U'. Quem é a derivada de seno de z? Cosseno de z. Ora, eu não posso esquecer aqui que esse 2 embaixo e esse 2 em cima podem cortar. Pronto, acabamos de resolver a terceira derivada. Para a quarta questão, eu dei uma função f de x, y, z igual a x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. Eu queria a segunda derivada em relação a y, né? Por isso que está aqui y. Segunda derivada em relação a y. Bom, então, vamos fazer a primeira. Constante dá zero. Isso aqui é constante, continua. Derivada em relação a y, de y ao cubo, 3y ao quadrado. Por uma questão de elegância, esse x ao quadrado vou deixar aqui, né? Questão de ordem alfabética. Menos, derivando y aqui, ó, 2y ao quadrado, então vai ficar menos 4y. Agora eu vou calcular a segunda derivada em relação a y. Y, que é a variável. Y ao quadrado. Então, esse 2 vem para cá multiplicando. Vai ficar 6x ao quadrado y. Porque a derivada de y ao quadrado é 2y. O 2 está multiplicando essa constante. Menos. Derivada de 4y é 4, né? Porque a derivada de y é 1. Então, 1 vezes 4, 4. Pronto. Acabou a questão número 4. Quinta questão, f de xy igual a seno de x, 1 mais xy. Eu quero a derivada parcial em relação a x. Olha, a derivada parcial de x, aí eu tenho que tomar um certo cuidado. Por quê? Chama isso aqui tudo de u, tá? Então, vamos lá. Se isso aqui tudo é u, né? Isso aí vem a regra da cadeia, né? Então, significa que derivada seria cosseno de u vezes u'. Né? Ali é uma derivada, é a regra da divisão. Né? Então, vamos lá. Cosseno de u. Então, cosseno de x sobre 1 mais xy vezes a derivada de u, que é a derivada da divisão.
Derivada de x é 1. Vou repetir o que está embaixo. 1 mais x, y. Menos, vou repetir o numerador e derivar o denominador. Derivada de 1 é 0. Derivada de x, y em relação a x é y. Sobre denominador ao quadrado. Então, 1 mais xy ao quadrado. E aí eu tenho que tomar um certo cuidado, né? Porque 1 não vai alterar nada. Mas aqui eu tenho 1 mais xy menos xy. Então isso aqui vai dar 0, só vai ficar o 1. Então isso aí posso botar, vamos botar de maneira mais elegante, né? 1 sobre 1 mais xy ao quadrado vezes, né? Vou botar esse quadradinho, vezes cosseno de x sobre 1 mais xy. Pronto. Terminamos assim a quinta questão. Espero que tenha satisfeito, atendido as dúvidas de vocês. Um grande abraço.